Você se incomoda com a sobrancelha, né? Que a sobrancelha está mais caída, que tem menos pelificação. Então tem solução. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Mota, que é dermatologista com a especialidade em implantação de sobrancelha. Ele vai falar para a gente o passo a passo, como que é da cirurgia até o pós-operatório ao implante de sobrancelha. Então conta para a gente. Para você que se incomoda com a sua sobrancelha, achou que ela está ficando mais fina, com menos densidade, está ficando um pouco mais baixa, então nós temos agora o transplante de sobrancelhas que veio para ajudar essas mulheres ou até homens que querem ter uma sobrancelha mais natural, mais harmônica, mais bonita, mulheres que perderam os fios das sobrancelhas por algum motivo. Então tem a técnica do transplante de sobrancelhas, que hoje utilizamos uma técnica mais moderna, menos invasiva para realizar o transplante, porque antigamente, para se realizar o transplante de sobrancelhas, era necessário fazer um corte na pele, na região posterior da cabeça. Hoje não há necessidade mais de corte nenhum. Cada fio é retirado da região occipital, que é a região posterior da cabeça, realizado essa retirada fio a fio com um aparelho especial que não corta a pele, retira cada unidade folicular, cada fiozinho de maneira separada. E esses fios retirados da região posterior são implantados inteiros, o fio inteiro, na região das sobrancelhas, na região supraciliar, que é as sobrancelhas, implantado seguindo um ângulo, uma direção, uma profundidade, um caimento adequado para essa sobrancelha ficar o mais natural possível. Tudo isso realizado de uma maneira individual. Cada paciente é única e merece um desenho único para aquele tipo de rosto. Então essa técnica possibilitou o embelezamento da região supraciliar, que é a região das sobrancelhas, utilizando uma técnica menos agressiva, menos invasiva, que possibilita que a paciente já saia da cirurgia vendo o resultado, porque os fios são colocados do tamanho do fio da sobrancelha natural. Então já sai da cirurgia sabendo como esse resultado vai ficar depois de um período de 1 ano, porque de acordo com o ciclo de queda e crescimento capilar, esses fios implantados eles vão cair, eles têm uma necessidade de cair para novos fios nascerem. Então esses fios caem depois de 4 semanas e por volta do 3º mês eles voltam a crescer para ser definitivo após o prazo de 8 meses a 1 ano. Então é um procedimento definitivo de embelezamento da região das sobrancelhas, que esse tratamento vai durar enquanto a paciente não tiver nenhum tipo de problema de saúde, porque pode ter algum tipo de doença que faça a sobrancelha cair. Tirando isso, a sobrancelha não cai mais. Tá? Então é um procedimento que veio ajudar muitas mulheres e melhorar muito a autoestima. E ele é feito como? Tem que ser anestesia geral, pode ser anestesia local com sedação? Conta pra gente. É um procedimento minimamente invasivo, feito numa sala cirúrgica, toda equipada, mas não há necessidade de anestesia geral, nem de sedação muito intensa. Uma sedação via oral com uma anestesia local já é o suficiente para ter uma cirurgia totalmente confortável para a paciente. Então é uma anestesia tanto da região doadora quanto da região receptora, uma anestesia local com uma sedação via oral, os medicamentos que vão causar ali um sono para a paciente ter uma cirurgia mais confortável. E em média dura quanto tempo e quais são os cuidados pós-operatórios? Quando que a paciente pode voltar a trabalhar, fazer academia? Como que é o pós-operatório? É uma cirurgia que tem um tempo de aproximadamente 4 a 5 horas, porque é tudo feito de uma maneira muito delicada, retirada um fio a cada fio a fio, retirado e colocado fio a fio na região das sobrancelhas. Então demora aproximadamente aí de 4 a 5 horas. A recuperação é muito tranquila, nós só pedimos que a paciente evite atividade física por uns 7 a 10 dias, para não ter o risco de transpirar demais
ou de esbarrar a região das sobrancelhas em algum lugar. Então, esperar um tempo de 7 a 10 dias para praticar atividade física, evitar o sol por 2 semanas, evitar roupas muito apertadas para não ter o problema de raspar na região das sobrancelhas e correr o risco de retirar alguns folículos implantados, ter uma alimentação rica em proteínas para ajudar no processo cicatricial. Tudo isso são alguns cuidados importantes, mas simples para se manter, para ter um resultado bem satisfatório ali após transplante. Obrigado. Então, agora vocês entenderam como que é o implante, o tempo cirúrgico, a anestesia local, sedação e o pós-operatório. Da parte de cirurgião plástico, da minha parte, algumas coisas podem ser feitas também. Certo. Então, não só a sobrancelha perde os pelos, que o Dr. Ricardo já falou, que pode fazer a implantação fio a fio, com essa técnica nova. E da minha parte, tem algumas opções também para elevar a sobrancelha, deixar ela numa posição mais bonita. Então, deixar ela mais arqueada acima da borda aqui da órbita. Então, tem várias técnicas. Tem algumas, se for uma queda muito pequena, o Botox é honesto. Então, a toxina botulínica ela pode ser usada para levar de 2 a 3 milímetros aqui a sobrancelha. Não é uma cirurgia. O paciente tem que entender que é para quedas leves e a cada 4 a 6 meses vai ter que fazer. Da parte da cirurgia tem algumas técnicas, então depende do grau da queda também. São cirurgias que podem fazer uma elevação através de uma incisão aqui na borda da sobrancelha, então tira um fuso de pele e eleva. Esse é o que eleva de forma mais previsível. Tem uma técnica que puxa a lateral da sobrancelha aqui através de uma incisão na região temporal, é o lift temporal, também pode ser feito. E por fim, para as quedas maiores, pode ser feita a elevação através de uma incisão aqui no couro cabeludo com a ajuda de uma câmera, de laparoscopia. Então a gente faz uma incisão pequena, disseca através dessa câmera, puxa a pele e fixa, com pontos, a sobrancelha em posição mais alta. Todas as cirurgias podem ser feitas, a exemplo do implante de sobrancelha, com anestesia local e sedação via oral. Principalmente as cirurgias de elevação direta, aquela que eleva a sobrancelha com uma incisão logo acima da sobrancelha, e essa do lift temporal. Então, elas podem ser feitas numa sala de cirurgia, com toda a aparelhagem, com todos os recursos, mas não precisa ser anestesia geral. Então, pode tomar uma sedação via oral, anestesia local, vai muito bem. Normalmente, as cirurgias são em torno de 1h30 a 2 horas. O paciente daí vem aqui, toma um café, vai para casa já. E o pós-operatório é muito similar com o pós-operatório do implante de sobrancelha. É de 7 a 10 dias também. O paciente, nesse período, tem que evitar sol, atividade física, para não abrir os pontos. Eu libero para o sol depois que sai o roxo, isso pode demorar uns 14 dias. Então, nesse período não pode tomar sol para não ter o risco de manchar. E atividade física também após 14 dias. Os retornos normalmente são com 1 semana para tirar os pontos, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Aí um acompanhamento para tirar foto, para ver o resultado final. Então, pouca dor, os riscos são muito baixos. Uma boa indicação nos pacientes tem a queda da sobrancelha. Uma dúvida que os pacientes querem, que eles querem otimizar, até para fazer tudo junto? Até dá para fazer, na verdade. Faz o implante, eleva, mas daí é uma coisa que tem que ser discutida, né? Toda paciente tem um tratamento personalizado, se é possível fazer com tempo cirúrgico mais estendido, né? Então, 4 a 5 horas sua, mais 2 horas minhas, são 7 horas. Então tem que ser avaliado caso a caso se é possível, né? Ou se não, se é melhor elevar a sobrancelha depois fazer o implante depois elevar a sobrancelha. Então o tratamento é muito personalizado. É personalizado. Então é possível fazer junto, mas tem que passar em consulta para nós aqui em consenso ver o que é melhor para a paciente. Então vocês ouviram hoje o tratamento cirúrgico da sobrancelha para elevar, e o tratamento também, uma cirurgia, mas é de implantes de sobrancelhas para melhorar a estética da sobrancelha. Então, vocês entenderam como que é a cirurgia, o tempo cirúrgico, a sedação, a anestesia e o pós-operatório. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.